Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 335, é a Gênese, capítulo 17, Ninguém é profeta em sua terra, que é o capítulo 17 na Gênesis, que trata das predições do Evangelho. E também aqui na Gênese é a sequência da questão de número 2. Então Kardec ele continua assim aqui. A posteridade, olha que maravilha. A posteridade é juiz desinteressado no apreciar a obra do Espírito. Aceita-a sem entusiasmo cego, se é boa, e a rejeita sem rancor, se é má, abstraindo da individualidade que a produziu. Olha que interessante. Nós vamos ter que ler novamente. A posteridade é juiz desinteressado no apreciar a obra do Espírito. Então, nada melhor que o tempo. Vamos pensar da seguinte forma, conforme está escrito aqui. Quando nós temos, não respeitamos, não apreciamos, não desfrutamos, não valorizamos, às vezes até falamos mal, permitimos que a maledicência, através da nossa arrogância, sobressaia, vindo as calúnias através da nossa própria ignorância. Vamos pensar da seguinte forma também. Francisco Cândido Xavier. Quantas mil pessoas tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente aqui na cidade de Uberaba, durante seus 91, 92 anos de existência. E não foram até Uberaba conhecer Chico Xavier. Eu mesmo deparo com muitas pessoas que já me disseram: perdi a oportunidade. Quantas vezes pensei em ir conhecer o Chico pessoalmente, mas não fui, por ignorância minha. Quantas mil pessoas foram até o Chico? Quantas mil pessoas valorizaram, amaram? Quantos milhões de pessoas desceram a lenha no nome do Chico? Desceram a lenha no Chico. Porque o Chico sofreu ataques de tudo quanto é espécie. É esse assunto que nós estamos lendo aqui. Ó, ninguém é profeta em sua terra. Então, por que eu estou relendo? Para mostrar que nós não estamos fugindo do tema.
Chico e Divaldo Pereira Franco aguentaram milhões de calúnias. Divaldo, 2023, ainda se encontra no corpo físico, graças a Deus. Chico já retornou à pátria espiritual, graças a Deus. Que nós damos graças a Deus em tudo, porque não vemos, tanto no corpo físico quanto no desencarne, na condição de quem se encontra com Cristo, assim, algo perdido, né? Quantas mil pessoas caluniaram o nome do Chico? Mas quantas mil pessoas também apoiaram o Chico? Agora, o que Kardec está dizendo aqui resume-se da seguinte forma: nada melhor, olha só, a posteridade é juiz desinteressado no apreciar a obra do Espírito. Que isso quer dizer? Que o Chico, enquanto no corpo físico, ele tinha lá milhões de pessoas que o caluniavam. Os antagonistas daquele momento, os invejosos, aqueles ciumentos, aqueles ignorantes, aqueles contrários aos desígnios de Deus, que depois que o Chico desencarnou, perderam o interesse em continuar caluniando-o. Porque é interessante a calúnia enquanto a pessoa no corpo físico se encontra. Depois que a pessoa desencarna, como queiram, depois que a pessoa morre, como queiram, eu vou caluniar aquela pessoa, por quê? Para quê? Se o mais gostoso é eu caluniar e ver a reação da pessoa. Então eu vou caluniar o Chico para quê? Hoje, depois de morto. Essa é a história aqui. É a história da humanidade. Ninguém calunia aqueles que já foram embora. O muito tecem ali alguns comentáriozinhos e pronto, esquece. Você entende? Com todo respeito. O muito tecem alguns comentáriozinhos e esquece a pessoa. Aquele charlatão, mistificador, né? Mas já morreu, né? Deixa pra lá. O diabo, hora dessa, tá tomando conta dele lá no inferno, porque o que ele fez de mal aqui, ele tá pagando lá. É desse jeito que acontece. Mas enquanto a pessoa aqui no corpo se encontra, todo dia, todos os instantes, em 24 horas, ele é lembrado principalmente pelos caluniadores. Que é a única forma que os caluniadores têm, né, que eles possuem, em destruir aquele trabalhador, aquela outra pessoa que está do outro lado, é defamando o nome daquela pessoa. O caluniador, ele existe pelo fato
dele saber que ele nunca, pelo menos naquele momento, nunca que possui ele capacidades de fazer o que aquela outra pessoa faz. Principalmente aqueles caluniadores que caluniam, né, que falam mal das pessoas que agem no caminho do bem, que seguem os desígnios de Deus trazido por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não há interesse nenhum ao caluniador em tecer calúnias a respeito de quem já morreu. Perder tempo com quem já morreu, eles dizem assim. Para quê? Como já dissemos aqui. Muito eles tecem um comentáriozinho ali, defamatório e tal, mas esquecem, né? Então, nada melhor que a posteridade. Tanto é que, olha só para você ver uma outra questão. O artista plástico nunca que ganha dinheiro e fica famoso em vida. 99% deles só ficam famosos depois que morrem. Tanto o pró quanto o contra, né? A crítica negativa e a crítica positiva nesta área. Ah, mas tem artista fulano de tal, eu sei alguns nomes aqui que eu não vou citar esses nomes. Tem fulano de tal, que são artistas plásticos, que eles são bilionários. Mas pode ter certeza, se que hoje são bilionários, mas depois que eles morrerem, as obras deles vão valer trilhões. Trilhões, que é diferente de bilionários. Devido ao nível nosso aqui na Terra. Então, a posteridade é juiz desinteressado no apreciar a obra do Espírito. A posteridade é um juiz desinteressado. Que interesse? Você já morreu mesmo? Eu vou falar mal de você para quê? Por quê? Posteridade. Aceita sem entusiasmo cego. Então, aceita sem entusiasmo cego. Se é boa, e a rejeita sem rancor. Se é má, abstraindo da individualidade que a produziu. Abstraindo da individualidade que a produziu. O indivíduo passa a ser ignorado. Tanto faz, tanto fez, não tem lá mais importância. Não dão mais importância. Kardec continua. Tanto menos podia Jesus escapar às consequências deste princípio inerente à natureza humana. Porque isso é inerente à natureza humana. Quanto pouco
esclarecido era o meio em que ele vivia. Quanto pouco, né, esclarecido era o meio em que ele vivia. Pois Jesus sabia de antemão onde ele nascera. Jesus sabia, ora, o mestre dos mestres, o guia e o modelo, o qual todos nós devemos seguir, quanto pouco esclarecido era o meio em que ele vivia. Meio esse constituído de criaturas votadas inteiramente à vida material. Mas necessário que nosso Senhor Jesus Cristo nascesse justamente em meio a esses seres dotado dessas qualidades e não de outras. Tudo no momento certo, na hora certa. Nele, seus compatriotas apenas viam o filho do carpinteiro. Então, os seus compatriotas, né, as pessoas ali que viram ele nascer, crescer, apenas via nele o filho do carpinteiro. Olha só. O irmão de homens tão ignorantes quanto ele. E assim sendo, não percebiam o que lhe dava superioridade e o investia do direito de os censurar. Verificando então que a sua palavra tinha menos autoridade sobre os seus que o desprezavam do que sobre os estranhos, preferiu ir pregar para os que o escutavam e os quais inspirava simpatia. Isso aqui é meio que complexo. O que Kardec descreve aqui é meio que complexo. Porque observa, Jesus, ele veio para os enfermos da alma. Jesus não veio para os sãos de alma. Ele veio para os enfermos, para os pobres de espíritos de alma. Jesus veio para justamente auto-evangelizar os ignorantes de conhecimento das leis de Deus. Então, mas aqui Kardec, ele assim descreve, verificando então que a sua palavra tinha menos autoridade sobre os seus, né, que o desprezavam, do que sobre os estranhos, preferiu ir pregar para os que o escutavam e os quais inspiravam simpatia. Nós precisamos analisar muito bem essa questão, porque
Sabendo nosso Senhor Jesus Cristo que ele, naquele momento, significava a segunda revelação e que a terceira revelação, né, ele ainda prometeria, que é o Consolador prometido. Naquele momento, nosso Senhor Jesus Cristo, percebendo a ignorância, a não aceitação dos familiares, ali das pessoas que o conheciam, é lógico que ele saiu a pregar a outros seres em condições melhores de compreensão, de aceitação. Outros seres estranhos que não vira crescer, mas é preciso entender que saiu Jesus a pregar, abreviando-se a história, divulgou a boa nova de Deus ao ponto de, quando ali em meio aos apóstolos, depois materializado, porque ali ele se apresentou aos apóstolos materializado e não ressuscitado, porque Jesus não ressuscitou. Ele prometeu que enviaria-nos um Consolador, e que esse Consolador ficaria conosco por toda a eternidade. A 18 de abril de 1857, retorna o Cristo à Terra, conforme ele havia, há 2000 anos atrás, prometido, através da doutrina dos Espíritos, pois o Espiritismo é o Cristo de volta, aquele mesmo Cristo que muitas seitas religiosas, até hoje, no ano de 2023, ainda esperam a sua volta, o seu retorno à Terra. Então, o espírita, verdadeiramente espírita, sabe que nosso Senhor Jesus Cristo, ele retornou já à Terra e conosco, né? Ele se encontra desde o ano de 18 de abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos surgiu aqui na Terra, codificado por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Doutrina essa dos Espíritos comandados por Jesus, enviado por Deus. Doutrina essa consoladora, que nos consola até demais, em todos os sentidos. É óbvio que aqueles que aproveitaram naquele momento a mensagem por ele, né, proferidas, se elevaram aos altiplanos,
aqueles que se fizeram de surdo e de cego, que aqui são descritos como os seus familiares, amigos, né? Os conterrâneos, vamos dizer assim. Esses tiveram que aguardar o tempo e hoje é óbvio, mais de 2000 anos depois, praticamente, ou aliás, quase 2000 anos depois, para ter novamente a oportunidade do reencontro com nosso Senhor Jesus Cristo, porque aqueles que não aproveitaram o Cristo naquele período tiveram que esperar quase 2000 anos para reencontrá-lo novamente através do Espiritismo, que é o Consolador prometido por ele. E quem são esses? Os espíritas, que naquela época eram os seres mais ignorantes e que ainda continua, mas numa condição bem melhor. Vamos para o próximo vídeo.